Fala galera, estamos aqui de volta na resolução do Enem 2021, primeira aplicação, fazendo agora o item 25 do caderno amarelo e que no nosso livro de questões corresponde a de número 1029, isso mesmo, 1029, na página 381. Se você não conhece o projeto que em 2022 traz 1.100 questões do Enem arrumadas por assunto para você treinar, deixo aqui em cima o link lá do Instagram para você ficar sabendo do lançamento, como faz para adquirir tudo isso. Inclusive, essa questão me motivou a gravar outra na sequência do Enem de 2019, primeira aplicação, porque na hora que eu coloquei no livro eu percebi que uma historinha estava sendo contada. Então eu vou deixar também aqui o link dessa outra questão, porque é do mesmo livro, da mesma autora e funciona como uma espécie de díptico. Díptico na linguagem da arte é um quadro que tem duas partes. Tem um tríptico também, que são até mais famosos os trípticos do que os dípticos. Então, esse poema funciona como uma parte número 1 do díptico, que vai ter a parte número 2 de uma questão que caiu em 2019. Então, vamos ver aqui essa questão primeiro de 2021, para depois, quem quiser, dar lá uma conferida na questão de 2019, completando os estudos sobre Hilda Hilst, a autora que serviu de base para ambas as questões. Então, questão 1029, na página 381, nessa edição de 2022, Hilda Hilst está aqui, autora brasileira, autora já falecida, mas que tem uma trajetória bem interessante e que vem sendo resgatada nos últimos anos pela crítica literária, no livro de poemas dela, Júbilo, Alegria, Memória, Aprendizado, Noviciado da Paixão. É um título interessante quando você conhece o conteúdo dos poemas, uma alegria do sentimento amoroso, né? Essa memória de lembrar do sentimento amoroso e um aprendizado também da paixão. Né? A paixão que é uma palavra ambígua na língua portuguesa, porque a gente pode pensar na paixão enquanto sentimento, mas a gente pode pensar na paixão enquanto sofrimento, a paixão de Cristo e por aí vai. Então isso remonta à origem grega da palavra paixão, ou paixão, se a gente falar aqui com mais qualidade, tá bom? Então vamos ver aqui o que a gente pode falar mais aqui da referência bibliográfica, né? Então São Paulo, Companhia das Letras, a editora, 2018, que indica que é uma questão feita até certo ponto recentemente, né? O livro da Hilda Hilst foi lançado originalmente nos anos 70, mas como eu falei, as editoras vêm resgatando alguns autores brasileiros do final do século XX e a Companhia das Letras vem reeditando a obra da Hilda Hilst. Então veja só, na sequência aqui dos trabalhos a gente sempre faz a leitura do comando que diz o seguinte, ó, falando ao outro, quer dizer, esse poema fala a outra pessoa, existe um interlocutor aí que a gente imagina, o eu lírico, a voz poética, né, revela-se vocalizando um desejo. Então, esse eu lírico revela um desejo para um outro, né, para um receptor, que remete ao quê? Tem que ler o texto, né? Não é uma questão que cobra características de escola literária e por aí vai. Então vamos ver do que fala esse poema, que curiosamente tem 14 versos, mas não é um soneto. Né? Um soneto também tem 14 versos, mas ele não está na divisão do soneto, que seria 4, 4, 3, 3, né? Mas não está nessa divisão do soneto, mas de certa maneira remete, né? 14 versos a uma certa tradição, já que o soneto tradicionalmente fala de amor. Então, vamos ver do que fala esse texto. Se for possível, meu amado, minha amada, manda-me dizer, é lua cheia no céu, quer dizer, lua bela no céu, mas a casa está vazia. Então esse poema já começa com um recurso expressivo bem interessante, que é essa contraposição, né? A lua está cheia. É uma cena noturna, mas a casa está vazia. Né? O cheio e o vazio, um recurso literário aí que a gente sabe com o nome de antítese. Então, se for possível, manda-me dizer, é lua cheia, a casa está vazia. Né? Vem para cá, é como se fosse um convite, né? Mas ela quer que o eu lírico quer que o amado ou a amada digam isso, né? Então, é uma proposta para o outro, tá bom? Manda-me dizer, e o paraíso, quando você me disser, né, que a casa tá vazia, quando você disser isso para mim, o paraíso vai ficar mais perto. Claro, né? Se você gosta de alguém, e aí diz para esse alguém, ó, me diz que tá sentindo minha falta, eu vou ficar feliz, né? Mas o outro não disse nada, tá bom? Então, se for possível, manda-me dizer, a lua é cheia, mas a casa tá vazia. Manda-me dizer, e se você disser isso, o paraíso vai ficar mais perto e mais recente me há de parecer teu rosto incerto. Então, vai dar uma animada, né? Vai dar uma emoção maior, vai resgatar esse rosto seu que já está meio incerto, né? Já faz talvez um certo tempo que eu não te veja. Manda-me buscar,
né? Não só dizer, manda me buscar, se tens o dia tão longo como a noite. Então, se as coisas, né, se o seu tempo está passando tão devagar, se o seu dia é tão longo como a noite, manda me buscar para o seu lado. E se é verdade que sem mim só vês monotonia. Então veja que tudo isso é uma expectativa do eu lírico, né, que está projetando o que é que o outro está pensando, né? E que sem mim, né, só vês monotonia, quer dizer, a vida tá sem graça sem você aqui. Tema de várias músicas de amor, né? Sem você, a vida não tem sentido e por aí vai. E se te lembras do brilho das marés, de alguns peixes rosados numas águas e dos meus pés molhados, então se você tem memória talvez desse momento, né? Parece que é um momento que eles viveram juntos, do brilho das marés, de alguns peixes rosados numas águas e também dos meus pés molhados, né? Se você lembra disso, manda me dizer. É lua nova, quer dizer, mesmo que a lua esteja sem graça no céu, praticamente apagada, já que a lua nova não tem nada, né? A lua é totalmente minguada, vamos dizer assim, mas ainda assim, revestida de luz, eu volto a te ver. Te volto a ver. Então, ela brinca, né? Esse eu lírico, que estou dizendo ela porque é a Luísa Hilst, mas não necessariamente tem que ser um eu lírico feminino. Esse eu lírico fala no início que se for lua cheia, mas a casa está vazia, eu posso preencher esse vazio. E mesmo que a lua seja nova, mesmo que a lua esteja, né, sem graça, eu vou, revestida de luz, voltar a te ver. Vai tudo se iluminar com essa deixa sua. Manda me dizer, manda me buscar, né? A pessoa está apelando ao outro. Então, de fato, o Enem diz que, falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo que remete ao quê? Né? O que esse eu lírico está vocalizando como desejo? Ele revela um ceticismo quanto à possibilidade do reencontro. Ele revela uma descrença, um desengano quanto à possibilidade de reencontro. Não, né, gente? Então aqui não é um ceticismo, é uma expectativa, é uma vontade de que aquilo seja dito para que o reencontro se dê. Então não dá para falar em ceticismo, é uma palavra que talvez pegasse algum candidato, alguma candidata, não soubesse com muita segurança o sentido da palavra, mas é gabarito falso, a letra A, item falso, né? Tédio. Então, o eu lírico revela um desejo que remete ao tédio, provocado pela distância física do ser amado. Não. Esses desejos que o eu lírico está revelando não são desejos que remetem ao tédio. Tá? Um tédio provocado pela distância física do ser amado. Essa é uma questão que poderia confundir muita gente. Eu acho uma questão mais complexa, a letra B. Por quê? Porque, de fato, fala-se em algum momento no texto, a gente tem aqui no miolo, eu vou grifar agora para você, se tens tão longo, ele fala aqui nesse trecho, vou desmarcar aqui, ó. Manda-me buscar se tens o dia tão longo como a noite, e se é verdade que sem mim só vês monotonia. Isso aqui seria de fato até uma postura que remete a certo tédio, a certa monotonia, mas não é o poema a revelação de um desejo que remete ao tédio. Não. O poema está revelando uma expectativa de realização de um desejo, né? De uma vontade de rever o ser amado. Então o poema não está remetendo ao tédio provocado pela distância física do ser amado. O poema não vocaliza. Então acho que a alternativa B pode ter derrubado algumas pessoas na hora de fazer a resolução. Inclusive, a letra B foi marcada por alguns cursinhos em gabaritos preliminares. Eu estou fazendo essa questão também, né, na sequência de várias outras questões com gabarito mais problemático, que despertou divergência entre cursinhos, enfim, entre candidatos. Valeu? Então, letra B, perigosa, mas não vou nela. Letra C, essa vocalização do eu lírico revela, né, um desejo de quê? Né? Um sonho de autorrealização, uma expectativa, né, um sonho de realizar esse desejo, essa vontade de reencontro, desenhado pela memória. Inclusive no livro tem, né, memória. Então, na própria referência bibliográfica, a palavra memória que remete aí a talvez aquele trecho que eu coloquei, ó, se te lembra do brilho das marés, né, do trecho dos pés molhados, desse trecho, você lembra de tudo isso, venha, né, me diz aí que você quer me ver, tal, tal, tal. Então parece que existiram momentos passados do eu lírico, é claro, com essa pessoa, né? Não é uma relação unilateral, não é um amor platônico, parece que houve alguma coisa, e é essa alguma coisa ainda, essa memória que nutre a expectativa do eu lírico de ter um reencontro. Vocês vão ver, inclusive, aqueles eu convido que ficarem para ver depois o outro vídeo desse mesmo livro, dessa mesma autora, o poema da sequência, é bem interessante a desconstrução que vai haver, já dando um pouco de spoiler. Então, sonho de autorrealização desenhado pela memória, eu ia nela, tá? Eu marcava essa letra C como uma alternativa plausível até agora, tá bom? A B, perigosíssima. Letra D, o poema revela uma voz poética que vocaliza
um desejo que remete ao julgamento implícito das atitudes de quem se afasta. Não há nesse poema um julgamento das atitudes do ser amado. Olha, você me abandonou, você me deixou, eu tô aqui, né? Por que você fez isso? Não, não. Há um convite ainda, né? Há uma expectativa, não há um julgamento. A gente poderia até dizer que o julgamento viria depois, se, por exemplo, esse desejo for frustrado, tá? Então esse desejo não se realiza, o lírico vai ficar possesso, e aí vai talvez julgar em outro texto, não é o caso, a gente não está com a obra indicada na íntegra para o Enem, tá bom? Então não vou aí na letra D, mas vocês vão ver no próximo vídeo como é interessante essa dualidade, né? Os dois vídeos mostrando o poema da Hilda Hilst. E letra E, questionamento sobre o significado do amor ausente. O poema não foi feito para questionar o amor ausente, tá? A vocalização que ele fala aí, o sentimento que é vocalizado, não é de questionamento do amor ausente, mas de acreditar que esse amor, ainda que ausente, possa vir a ser recuperado, que venha a chamar o eu lírico para realizar essa paixão. Então, é uma questão, a meu ver, perigosa, de dificuldade, como eu coloquei aqui em cima, alta, justamente porque, né, tem o próprio texto poético, tem uma série de recursos expressivos, metafóricos, a gente viu aqui, né? A própria repetição, né, do manda-me dizer como sendo uma espécie de refrão, manda-me dizer, e usa aqui o eu lírico, né? Usa algumas vezes esse manda-me dizer, manda-me buscar, né? Sempre com essa expectativa de que algo, né, pode acontecer. Então não há um questionamento da relação ainda, tá bom? Há sim uma expectativa. Se você gostou, deixa aí o seu curtiu. Toda semana a gente estreia um vídeo novo aqui no canal e você já sabe, está convidado aqui a acompanhar sempre e pedir, né, a questão que você queira para que a gente coloque na programação. Valeu? Beijão, tchau, tchau, até o próximo encontro.